Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o governo Médici. Bom, para falar de governo Médici, nós vamos trabalhar 4 pontos primordiais: ufanismo nacional, auge da repressão, anos de chumbo e milagre econômico. Vou linkar todos esses temas a partir da especificidade. Depois eu faço uma síntese no final do vídeo. Assim que o Médici entrou na presidência, no governo, ele colocou ali, junto com a Constituição de 1967, a emenda número 1. Nessa emenda, tinham 58 artigos. 58 artigos foram acrescentados ou então substituíram outros. Outros o quê? Artigos. Então, por esses artigos, tiveram várias inovações, né? E as principais inovações dessa emenda número 1 foram quais? Mandato de 5 anos, confirmação de todos os atos institucionais, eleições indiretas para governador, pena de morte para os casos de guerra revolucionária ou subversão. Os deputados, o número dos deputados era calculado de acordo com o eleitorado, a alteração no Estatuto da Inviolabilidade Parlamentar, houve também a ampliação das faculdades do Executivo e o impedimento do Poder Judiciário de rever atos praticados pautados nos atos institucionais e complementares. Agora, com relação ao auge da repressão, o que acontece? O governo Médici, a principal missão do Médici era sufocar as oposições. E aí ele tomou várias medidas para que isso acontecesse. E essas medidas que ele tomou definiram o governo dele como anos de chumbo, ou como auge da repressão. Que medidas que ele tomou, então? Ele tomou medidas de torturas, prisões, desaparecimentos, desbaratamento das guerrilhas e as mortes dos principais guerrilheiros. A tortura, então, foi um instrumento da política repressiva, estando presente nos porões da ditadura. Para falar do controle total da propaganda, eu vou entrar num ponto para a gente entender o contexto e relacionar esse controle total da propaganda. Então, vamos lá. Para promover e elaborar campanhas voltadas a construírem uma boa imagem, né, do regime do presidente, então assim, o presidente tinha que meio que esconder a repressão, a ditadura, a tortura, então tinha que se construir uma boa imagem do regime do presidente. Para isso, foi criada a Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República, a denominada AERP. E essa AERP contava com o apoio desse CNP que eu coloquei aqui para vocês, que é o Conselho Nacional de Propaganda. Esse conselho divulgava as realizações do governo revolucionário. Como o governo é bom, como a gente está tentando esconder a repressão, a tortura, olha que lindo que a gente está fazendo, né? Olha como o governo é bom para vocês. Então, meio que cobria a imagem ruim, né? Um outro ponto importante dentro do governo Médici é o neopopulismo. O que foi esse neopopulismo? Basicamente, o general Médici atingiu alto grau de popularidade durante seu governo por conta das campanhas desenvolvidas por essa assessoria que eu mencionei, a AERP. Então, o neopopulismo foi derivado desse alto grau de popularidade que o Médici atingiu durante seu governo por conta das campanhas que sustentavam uma boa imagem do regime do presidente. Bom, então até aqui falamos do auge da repressão, anos de chumbo, e agora eu vou falar mais um pouquinho de propaganda. Por fim, vamos finalizar com o milagre brasileiro e o ufanismo nacional. Com a imposição da censura, parte da imprensa adotou uma postura crítica em relação ao regime,
Aí começaram a publicar textos literários ou então receitas culinárias no lugar das matérias censuradas. Bom, houveram, para complementar o quadro de ufanismo nacional, houveram notícias de exaltação do país. Brasil, grande potência, ninguém segura este país, pra frente Brasil, e Brasil ame-o ou deixe-o, foram exemplos de manifestações ufanistas da propaganda oficial do regime. Por fim, vamos falar do milagre econômico. O milagre econômico caracterizou-se pelo processo de crescimento da economia brasileira durante o período, de 1968 até 1973, no regime militar, onde a economia teve um crescimento médio anual de 11%. Olha isso, gente. Além disso, houve o incremento das exportações e o aumento da entrada de capitais estrangeiros. Foi um período de euforia econômica, mas comprometeu a economia do Brasil no período seguinte, porque teve uma grave crise. Então, as repercussões desse período na sociedade brasileira foram o forte arroxo salarial, onde os salários foram reajustados abaixo dos índices da inflação e, com isso, a concentração de renda aumentou, agravando as desigualdades da sociedade brasileira. Muito embora tenha havido crescimento econômico, não houve distribuição igualitária de renda entre as pessoas, entre a população. Antes de irmos para esse exercício que eu preparei para vocês, na verdade eu separei para vocês, eu quero fazer um último comentário sobre um movimento guerrilheiro vinculado ao PCdoB, grava o nome desse movimento. Movimento guerrilheiro vinculado ao PCdoB, que foi apoiado pela população do Pará, foi considerado pelo Hugo Abreu, que foi um general, um movimento para sufocar a revolta, o mais importante movimento armado já ocorrido no Brasil rural. Esse movimento é chamado de Guerrilha do Araguaia. Ainda no neopopulismo, tá, que eu mencionei, eu prometo que esse é o último ponto, tá, gente? Aqui é muito importante falar disso. Ainda sobre o neopopulismo mencionado aqui nesse vídeo, o que foi o neopopulismo mesmo? Foi o alto grau de popularidade que o Médici teve no governo dele, por conta das campanhas, né? Além dessas campanhas desenvolvidas pela AERP, que eu falei para vocês, que teve o apoio do Conselho Nacional de Propaganda, também tiveram outros pontos que contribuíram para esse alto grau de popularidade que o governo Médici atingiu. Então, que pontos foram esses? As vitórias esportivas do Brasil, o tricampeonato mundial de futebol, as conquistas no automobilismo e no boxe. Além disso, os resultados das exportações e da educação, tá? E principalmente a vitória na Copa de 1970, Porque a vitória na Copa desviava a atenção do arroxo salarial, das prisões, das torturas e da censura à imprensa. Exercício da FUVEST modelo Enem. A charge de Glauco no folhetim de 18 de 11 de 1979 critica. Então, vamos ver a charge. E agora, 1 minuto para nossa programação. Voltaremos logo após com nossos comerciais. Bom, então, obviamente, essa charge está demonstrando como os comerciais de TV vão ironizar, Ironicamente, eles acabam tendo mais importância que os próprios programas das emissoras. Isso conduz pro telespectador, para quem está assistindo, conduz uma leitura crítica que ultrapassa aquela veiculada nessa questão, Então, para nós
os leitores, na verdade, né? Telespectadores, entre aspas, eu falei errado, perdão. Mas então essa charge acaba passando pra gente que os comerciais têm, de certa forma, mais importância do que os próprios programas das emissoras. E isso faz com que a gente pense criticamente faz a gente pensar criticamente na censura, né? Então, de novo, a charge critica, vamos lá. Primeiro de tudo, a questão fala do período de 1979. Bom, esse período nos remete ao regime militar. Durante esse período, houve a censura que limitava a produção cultural. E a indústria cultural, já naquela época, ao estimular o consumismo, alienava as pessoas sobre o que estava realmente acontecendo no país. Eu vou ler as alternativas e quero que vocês pensem um pouquinho, respondam a questão, depois a gente confere a resolução. Os programas televisivos que não eram submetidos à censura, então a charge critica os programas televisivos que não eram submetidos à censura prévia e favoreciam a inculcação de hábitos consumistas nos telespectadores. Então, aí agora B. A charge critica a censura dos anos ditatoriais que obrigava os donos das redes de televisão a substituírem os programas normais por comerciais. A charge critica C. A indústria cultural em crescente desenvolvimento na época do autoritarismo que criava hábitos e valores consumistas. D de dado, vamos ver. A charge critica a mediocridade de programas televisivos durante o regime militar submetidos a um sistema de monopólio estatal das redes de difusão. Bom, ficamos então com a alternativa C, porque explicitamente a charge critica a indústria cultural em crescente desenvolvimento na época do autoritarismo que criava hábitos e valores consumistas.